Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso de Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão, mais conhecido como o caso de Serrambi, mais um ocorrido brasileiro. Dito isso, vamos para o caso. Uma pequena observação inicial que eu gostaria de priorizar é que a intenção desse podcast em nenhum momento é ser desrespeitoso perante as vítimas ou os familiares. A gente está aqui apenas para ter um diálogo com base no respeito sobre casos criminais. As suas consequências na sociedade, se tiverem, alguma explicação psicológica também, se tiver, e qualquer teoria que envolva os casos, né? Mas em nenhum momento a gente deseja soar desrespeitoso com ninguém. Eu tô apenas fazendo esse comentário inicial, pois eu entendo que conversar sobre esses crimes é algo sensível, é algo que às vezes gera incômodo, mas em nenhum momento a intenção é ser desrespeitoso com familiares ou com as vítimas. A gente sempre tenta procurar formas de conversar sobre isso sem desrespeitar ninguém, tá bom? Afinal, também é completamente injusto utilizar de uma coisa brutal e soar desrespeitoso. Serrambi foi um dos crimes considerados sem solução mais conhecidos do nosso país, que narra o assassinato das adolescentes Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão, ambas de 16 anos, na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco, onde os irmãos Marcelo e Valfrido, conhecidos popularmente como combeiros, foram acusados formalmente de cometer o crime. Entretanto, foram absolvidos em júri popular em 2010. Maria Eduarda e Tarsila eram duas adolescentes de classe média alta que estavam passando o feriado do Dia do Trabalhador com um grupo de amigos na praia de Serrambi, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Nenhuma das duas garotas tinha problemas com os pais. Eles sempre sabiam com quem as filhas andavam, quais festas elas frequentavam, e as duas eram consideradas, de certa forma, independentes, também muito inteligentes e muito bem articuladas, mesmo considerando a sua pouca idade. No dia 3 de maio de 2003, a Maria Eduarda e a Tarsila foram em um show que estava acontecendo ali na praia de Serrambi devido a um feriado prolongado do Dia do Trabalhador. E lá elas encontraram com um antigo colega de classe chamado Tiago, que também era de classe elevada, e pela conveniência de ter encontrado com elas e visto que eles se davam bem, ele convidou as duas para uma festa que ia acontecer no fim daquele dia na casa de veraneio da família dele. Nessa festa estavam presentes diversos adolescentes de famílias bem-sucedidas que as garotas conheciam, o que acabava deixando as duas muito mais confortáveis em participar do evento. O que também foi o motivo das duas adolescentes, juntamente do Tiago e outros amigos, terem sido convidados para participar de um passeio de lancha até Maracaípe, por um dos colegas do Tiago e também conhecido das duas. Esse passeio seria apenas do dia seguinte, após a festa, já que a festa em questão ia acabar muito tarde e eles queriam aproveitar o dia na praia de Maracaípe. No dia seguinte, chegando em Maracaípe, o profissional responsável pela navegação da lancha informou que por volta das 4 da tarde, todos aqueles adolescentes deveriam retornar até a lancha para que eles pudessem voltar para Serrambi, por questões da maré, que a partir daquele horário ficava baixa, o que acabaria dificultando a volta para a praia. Então, todos foram muito bem avisados antes de qualquer coisa. Enquanto a maioria se manteve em um quiosque próximo à praia de encontro, as duas adolescentes decidiram caminhar pela praia em direção a Porto de Galinhas. E segundo os adolescentes que acompanhavam as meninas, esse foi o último momento que o grupo de amigos viu as duas com vida. A Maria Eduarda e a Tarsila
acabaram perdendo a hora para voltar e chegaram a pedir carona em Porto de Galinhas para voltar até Maracaípe. Porém, como esperado, a lancha já havia partido sem as duas. Sendo assim, as duas voltaram para Porto de Galinhas, porque de lá seria mais fácil alguém buscar elas, e foi por lá mesmo que elas ligaram para o Tiago para que ele fosse buscar as duas, mas ele informou que ele não ia conseguir fazer isso naquele momento. Se vendo sem muita opção, a Tarsila e a Maria Eduarda começaram a tentar pedir carona mais uma vez, conseguindo inclusive ir até o centro da cidade, onde era mais movimentado, tinha mais estabelecimentos, com a ajuda de um conhecido. Porém, elas realmente não conseguiram voltar para Serrambi. A última vez que elas foram vistas foi em uma padaria e em um posto de gasolina, ainda em Porto de Galinhas. No dia seguinte, a família das duas entraram em contato com aqueles amigos da festa que contaram que as duas perderam o horário da lancha e que chegaram a procurar pela dupla enquanto ainda estavam na viagem, mas disseram não ter encontrado nada que pudesse dizer aonde as duas estavam. O Tiago, inclusive, comentou com os familiares das jovens que chegou a procurar pelas duas após receber aquela ligação. No entanto, ele não conseguiu encontrá-las, o que fez com que a família das duas entrasse em contato com a polícia, iniciando as buscas pelas adolescentes em Maracaípe. Foi desde o início, das buscas que algumas coisas estavam meio estranhas ao redor de todo o caso, como o fato de que ele estava classificado como duplo homicídio, mesmo sem nenhuma pista do que realmente tinha acontecido com as duas, já que até o momento elas só estavam desaparecidas. Cerca de 10 dias depois do desaparecimento, no dia 13 de maio, o empresário José Vieira, o pai da Tarsila, decidiu que ele mesmo ia atrás da filha, já que a polícia não estava encontrando nada sobre a garota e a amiga. O José, na companhia de um amigo, foi até o local onde as duas foram vistas pela última vez em Porto de Galinhas, diferentemente da polícia que estava procurando ainda em Maracaípe, e foi nesse dia, em um canavial em Camela, no distrito de Ipojuca, que o José encontrou os restos mortais da filha e da amiga. As duas se encontravam seminuas e em estado de decomposição avançado, quase não sendo possível reconhecê-las, além de se encontrarem baleadas. Desde o momento em que as garotas foram encontradas, as investigações elas foram feitas de uma forma totalmente errônea, já que a cena do crime ela foi contaminada pelos civis, pelos carros que viviam passando pelo local e até mesmo pelos policiais, mesmo que não fosse de uma forma intencional. Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil, uma testemunha comunicou que viu as meninas entrarem em uma Kombi com 2 homens que trabalhavam fazendo lotação. Homens estes que foram identificados como o Marcelo e o Valfrido Lira, conhecidos popularmente como os Irmãos Combeiros. No dia 18 de maio de 2003, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil prendeu os irmãos Marcelo e Valfrido Lira por terem supostamente assassinado Maria Eduarda e Tarsila. Dentre as provas coletadas pela polícia estavam objetos encontrados no local do crime e na Kombi do Marcelo, como fios de cabelo semelhantes aos da vítima, uma linha de nylon que foi encontrada nos 2 lugares e uma lâmina de barbear. Porém, todas essas provas não eram fortes o suficiente, principalmente por não terem passado por nenhum teste e não ter sido encontrado a arma que disparou nas 2 garotas. Até mesmo alguns parentes das vítimas não tinham certeza de que essas provas eram fortes o suficiente para realmente incriminar qualquer um dos 2. No dia 16 de junho de 2003, os irmãos Combeiros foram indiciados pelo crime, mas apenas 4 dias depois, o promotor de Ipojuca, Miguel Salles, falecido em 2014, devolveu o inquérito à polícia, alegando que alguns pontos não haviam sido esclarecidos.
Os acusados, inclusive, alegaram que foram torturados para confessarem os crimes. Inclusive, um deles comentou que foi levado até um matagal e chegou a ter uma arma apontada para si, o ameaçando para que assumisse a autoria do crime. No entanto, ele apenas respondeu com: "Você pode me matar, mas eu não vou assumir um crime que eu não cometi." Em 18 de julho de 2003, a polícia entregou um novo inquérito, com novas diligências exigidas pelo Salles, mas após 3 dias dessa entrega, os irmãos Combeiros eles foram liberados, por ter expirado o prazo de prisão temporária. O Miguel Salles chegou a pedir novas diligências cerca de 3 vezes, colocando em xeque as investigações que acabaram nas mãos da Polícia Federal no dia 13 de dezembro de 2004, a pedido do Ministério Público e da SDS. Após a Polícia Federal assumir as investigações, no dia 16 de junho de 2005, o inquérito foi novamente concluído, apontando que os irmãos Combeiros eram os verdadeiros culpados pelo crime. Porém, a população pernambucana continuou dividida devido a diversos boatos de como as adolescentes haviam sido assassinadas. No dia 4 de setembro de 2010, após 5 dias de júri popular, os jurados chegaram à decisão por 4-3 votos de que os irmãos Combeiros eram inocentes das acusações. Um recurso especial chegou a ser impetrado pelo advogado Bruno Lacerda, que era representante dos pais da Tarsila, onde, segundo ele, houve a presença de nulidade no júri, e por isso o mesmo deveria ser invalidado. Uma jurada se manifestou ao fim do júri. Ela cumprimentou um dos acusados e falou: "Eu não disse que ia dar certo?" Isso demonstra parcialidade. Na realidade, esse voto foi decisivo, já que os réus foram absolvidos por 4-3, argumentou o Lacerda na época. Outro ponto que o advogado levantou foi o de que o advogado que atuava na defesa dos Combeiros também havia atuado anteriormente como assistente de acusação dos dois. Esse recurso foi analisado pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas foi negado por unanimidade pelos desembargadores em 2015. Em 2018, o caso estava nas mãos do Superior Tribunal de Justiça, que novamente negou o pedido de um novo júri, seguindo assim com os irmãos em liberdade. Segundo a mãe de uma das vítimas, os corpos foram submetidos a um tratamento químico para mascarar indícios de drogas, sêmen e outros vestígios, e ainda segundo ela, destruíram cabelos, unhas e outros tecidos importantes, o que dificultava em achar qualquer indício de quem teria cometido o crime. Até mesmo médicos da época afirmavam que o estado de decomposição dos corpos não era normal, já que o tempo não era tão longo para o corpo das garotas estarem naquele nível de decomposição, além de algumas partes dos corpos das garotas não estarem no mesmo nível de decomposição de outros, que estavam mais avançados, o que indicava que alguém realmente teria feito algum tratamento químico para mascarar os indícios deixados nos corpos. A própria testemunha que afirmou ter visto os irmãos Combeiros foi contestada, pois, segundo ela se encontrava a 30 metros de onde as garotas estavam, junto com os Combeiros, durante aquela noite. E mesmo assim, ela conseguiu ver com perfeição quem eram os dois homens que dirigiam a Kombi, o que acaba sendo muito estranho, principalmente por ser num horário avançado, já estava de noite, e ela estava muito longe, então não tinha como você ver com perfeição quem realmente estava ali. Outro fato importante é que uma testemunha disse ter ouvido garotas gritando de dor no dia da festa perto da casa do Tiago. Porém, a polícia nunca a chamou para depor oficialmente, o que sempre intrigou a comunidade pernambucana. Uma das teorias mais fortes que aconteceram naquela época e que foi o motivo da insegurança da população pernambucana é a de que as duas meninas teriam sim voltado para casa do Tiago e durante essa estadia elas teriam ingerido muito álcool e drogas sob a influência de terceiros, sido abusadas sexualmente e
Segundo ainda essa teoria, a Maria Eduarda teria morrido por conta de uma possível overdose ou algo semelhante. Assim, para não contar o que aconteceu com ela e com a amiga, os adolescentes envolvidos teriam assassinado a Tarsila com tiros e também atirado na Maria Eduarda para forjar uma morte diferente do que realmente tinha acontecido. Em seguida, os jovens teriam transportado o corpo das duas até o canavial e teriam as deixado por lá, provavelmente usando uma Kombi, e isso explicaria o fato de terem visto as duas em uma Kombi. E quando as deixariam no canavial, eles teriam usado ácidos para tentar dissolver o corpo das duas e sumir com qualquer indício do que realmente tinha acontecido com elas. O que também explicaria o fato da decomposição delas estar em um estado avançado. De fato, vários fatores contribuíram para deixar essa teoria mais forte, como o fato da polícia nunca ter chamado aquela testemunha que ouviu os gritos no dia da festa, próxima à casa do Tiago, para depor oficialmente. Ou também o fato de, depois de exumar os corpos, terem descoberto que a Maria Eduarda realmente já estava morta antes de levar os tiros. E por último, mas não menos importante, nos dias seguintes após o crime, a casa, os carros, a lancha ou até mesmo os adolescentes não foram interrogados ou vistoriados pela polícia, apagando qualquer prova que pudesse se encontrar nos locais. No fim, eles acabaram sim sendo interrogados e os locais em que as meninas estavam presentes, eles foram depois vistoriados. Porém, já tinha passado um bom tempo e qualquer prova que pudesse haver já teria sido apagada até aquele dado momento. Honestamente, eu não julgo em nada essa teoria ter ficado forte, porque ela tem muitos pontos relevantes que faz você pensar se realmente não foi aquele grupo, sabe? Mas isso ainda assim também não isenta os outros dois, os irmãos, né, no caso. Eu realmente, nesse caso, não sei no que pensar direito, não sei pra qual lado ir. O caso foi oficialmente encerrado em dezembro de 2018 e até os dias de hoje, o assassinato da Maria e da Tarsila segue sem nenhuma conclusão, deixando com que os culpados da morte das duas continuem vivendo livremente sem nunca terem pagado pelos seus crimes. Sendo os assassinos os irmãos Combeiro ou os adolescentes influentes, ou até mesmo alguma outra pessoa que nunca tenha levantado indícios do que realmente fez, este segue sem nunca pagar pelos seus atos, deixando as famílias das vítimas até os dias de hoje sem uma conclusão e as vítimas sem a sua história finalizada. Como em todo final de caso, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o ocorrido, mas como o da Liana e do Felipe, que eu falei algumas semanas atrás, esse aqui ele não possui nenhuma obra publicada. Então eu vou deixar para vocês os vídeos que eu mesma utilizei como fonte para criar esse roteiro, que eu achei realmente ótimos vídeos e eu recomendo muito que vocês assistam. Primeiramente é o vídeo do canal Freak TV, o vídeo do canal Luz Acesa e, por último, mas não menos importante, o do canal Ler Até Amanhecer. Além desses 3 vídeos, inclusive, eu utilizei como fonte o artigo da JC. Por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Nesse episódio eu comentei menos, mas por motivos de, primeiramente, eu não tenho exatamente uma opinião sobre esse caso, e também porque eu queria apresentar os dois lados mais fortes dele e deixar para você de decidir por conta própria qual você acha mais plausível, né? Mas ficamos por aqui. Deixo para vocês o pedido, né, para você seguir o podcast no Instagram, pois lá eu sempre vou estar avisando, né, sobre os próximos temas, além de também interagir com vocês e até mesmo pedir para que vocês escolham algum novo caso para ser comentado aqui. O arroba é podcast versus of a crime. Para quem tá vendo no YouTube, o link tá na bio. Também tem o blog que eu escrevo, onde eu coloco matérias não só sobre os casos, mas também notícias e outras temáticas. O blog se chama Tenomont Blog e o link tá na bio do Instagram e, novamente, para quem tá no YouTube, aqui embaixo.
Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima sexta, às 8. Um beijo!